paz do Senhor Jesus. Hoje eu trago mais uma vez uma palavra abençoada da parte de Deus para o teu coração, amém? Vamos abrir a nossa Bíblia em Mateus capítulo 2, versículo 13, que diz: E tendo-se eles retirado, eis que o anjo do Senhor apareceu a José em sonhos, dizendo: Levanta-te e toma o menino e sua mãe, e foge para o Egito, e demora-te lá, até que eu te diga, porque Herodes há de procurar o menino para matar. Aleluia. Então aqui este versículo fala da fuga de Jesus, quando José, Maria e Jesus tiveram que fugir para o Egito, porque Herodes estava querendo matar Jesus. Veja que quando um servo de Deus, quando uma pessoa, quando alguém tem um chamado de Deus, quando alguém tem uma obra para fazer, aqui nós vemos que o próprio Deus, o Senhor Jesus, ele passou por tudo isso, por perseguições e aflições. E quando existe alguém que tem um chamado de Deus, que é servo de Deus e veio ao mundo para fazer a obra de Deus, já é chamado desde o ventre, nós vemos que existe uma perseguição, uma aflição, e nós muitas vezes não entendemos porque passamos por perseguições, mas aqui esta palavra diz, e aqui essa palavra nos mostra que o próprio Deus, ele passou por perseguições, porque a obra que o Senhor Jesus tinha para fazer era uma obra infinita, e até hoje está pessoas aí contribuindo para este ministério de Jesus. Jesus, ele morreu, ressuscitou, mas ainda nos dias de hoje, há mais de 2000 anos, pessoas estão aqui dando continuidade ao ministério de Jesus, porque a palavra de Deus é para sempre. Então, nós vemos que as aflições e a perseguição é constante, porque o inimigo ele não fica satisfeito em saber que você faz a obra de Deus. O inimigo pode ser o joio, pode ser o invejoso, pode ser o diabo, pessoas aí que são servos do diabo, pessoas que são servos do inimigo e que não fica nada satisfeito quando vê que você tem um chamado de Deus, quando vê que você é de Deus, quando vê que você está ali prestes a fazer a obra de Deus. Então se levanta, o inimigo ele se levanta para atacar, para perseguir, e muitas vezes não é preciso que o inimigo queira matar, aqui como foi relatado que Herodes queria matar Jesus, mas às vezes até uma pessoa que se levanta para tentar atrapalhar a obra que Deus tem colocado na tua mão. Uma pessoa, um invejoso, o joio, muitas vezes até dentro da congregação se levanta para querer fazer mal, para querer inventar fofoca, para ficar com disse-me-disse, para vir com acusações contra você. Pessoas que a gente nem espera que quer o nosso mal, mas que realmente está ali querendo o nosso mal. Então a gente se sente muitas vezes traído, assim como Jesus foi traído por Judas, porque Judas estava ali no seu meio, estava ali entre os discípulos, estava ali ouvindo a palavra de Deus, estava ali seguindo Jesus fisicamente, porque espiritualmente nós sabemos que ele não seguia Jesus. Então Jesus ele foi traído. Então conosco não é diferente, nós somos odiados por muitos, porque as pessoas que é contra a obra de Deus, as pessoas que não querem que você cresça, muitas vezes até dentro da congregação existe inveja, existe pessoas que ficam ali vendo as suas bênçãos, as suas vitórias, e fica se perguntando por que ela não recebe vitórias, por que ela não recebe bênçãos, e até por isso pessoas têm inveja e querem o mal da gente. Então esta palavra vem para que você não venha se sentir mal porque você está sendo afligido, porque você está sendo perseguido. Pelo contrário, sinta-se feliz, porque quando uma pessoa dá frutos, quando uma pessoa é de Deus, quando a pessoa tem a luz do Espírito Santo, irrita as trevas. As trevas não aguentam ver aquela pessoa que é servo de Deus, que faz a obra,
que tem chamado, que está ali para fazer aquilo que Deus determinou na vida dela. A treva fica irritada, a treva odeia os filhos de Deus. Então, por isso, se levanta para tentar atrapalhar e você vai continuar perseverando nessa fé e você vai continuar em posse de vitória, sabendo que você é mais que vencedor, sabendo que o inimigo pode até se levantar, mas se levanta para cair. Porque Herodes não conseguiu matar Jesus. Herodes não conseguiu fazer mal algum a Jesus, porque ninguém pode atrapalhar a obra de Deus. Muitas vezes, alguma pessoa está numa congregação e quer fazer a obra de Deus, e se levanta o joio ali para atrapalhar, para dizer que a pessoa não está pronta, para dizer que a pessoa não pode ir a lugar algum, para dizer que a pessoa não tem chamado, para dizer que a pessoa não está servindo a Deus verdadeiramente, e começa a surgir calúnias, começa a surgir disse-me-disse, começa a surgir fofocas. E nós sabemos que quem está por trás da fofoca, de calúnias, de mentira, nós sabemos que é o diabo. Então, muitas vezes, pessoas ali da congregação mesmo estão ali torcendo para que um servo de Deus, para que um filho de Deus não venha concluir o seu chamado, não venha concluir a obra que Deus tem na vida dele, mas fica firme na presença do Senhor, continue indo adiante, sabendo que o teu Redentor vive, sabendo que Jesus ele é vencedor e que você é mais do que vencedor em Cristo Jesus. Deus ele trouxe para mim esta palavra para que eu pudesse te dizer que você é a menina dos olhos de Deus, que Deus está olhando para as suas aflições e para as suas perseguições. E Jesus ele diz: tende bom ânimo, porque eu venci o mundo. Então pode haver aflições, pode haver perseguições, pode haver problemas, algo aí, disse-me-disse, calúnias, fofoca, para que queira te entristecer, para que queira atrapalhar a tua obra que Deus já tem te dado, já tem preparado para você. Pode haver aí perseguições até mesmo daqueles que a gente pensa que torce por nós, que nos ama, mas infelizmente Judas traiu Jesus e estava ali entre os discípulos de Jesus. Então, muitas vezes, até amigos que se diz ser amigo, que está ali sentado ao lado da pessoa, está ali na igreja e está querendo mal e tem inveja dos dons que Deus tem dado àquela pessoa. E o inimigo ele se levanta, e nós sabemos que nem sempre o joio é alguém da cadeira, é uma ovelha. Às vezes o joio é alguém que tem cargo na igreja, às vezes o joio é até mesmo o líder. Nós sabemos que existem falsos profetas. Então o joio ele se levanta para atrapalhar a obra de Deus. Mas Deus ele te diz através desta palavra que o inimigo pode até se levantar, mas se levanta para cair, porque ninguém pode impedir aquilo que Deus tem determinado para o seu filho. Ninguém pode impedir aquilo que Deus tem determinado, a obra que Deus tem determinado para os seus filhos vir fazer a obra e contribuir para o reino de Deus. Nós vemos na palavra de Deus que todos os filhos de Deus, todos os profetas aqui relatado, teve perseguições. Nós vemos aí que Abraão teve perseguições, vemos que Isaac teve perseguições, vemos que Jacó teve perseguições, nós vimos que José teve perseguições, que Davi teve perseguições, mas todos foram vitoriosos. Nós vemos que Elias teve perseguição, nós vemos que Jeremias teve perseguição, nós vemos aí que todos relatados na palavra de Deus, inclusive o próprio Deus, que é o Senhor Jesus, mas mesmo tendo perseguições, a tua vitória não vai deixar de acontecer, mesmo tendo aflições. Aquilo que Deus tem determinado para você, a obra de Deus, aquele sonho que você tem, que faz parte dos planos de Deus, que faz parte também dos sonhos de Deus.
não vai deixar de se cumprir na tua vida. As promessas de Deus não vai deixar de se cumprir na tua vida, porque se levantou o joio, porque se levantou o invejoso, porque se levantou alguém que não tem compromisso com Deus, porque se levantou as trevas. Não importa quem se levante para atrapalhar a obra que Deus tem determinado para a tua vida. Não importa quem se levante, vai se levantar, mas vai cair, porque Jesus, ele é o vencedor, ele venceu o mundo e nós somos mais que vencedores em Cristo Jesus. E depois esses perseguidores vão ver o brilho que há em você. Depois esses perseguidores vai ver que se cumpriu a promessa de Deus na tua vida, que a vitória se cumpriu aí na tua vida, que você consegue aí fazer a obra de Deus, concluir a obra de Deus, fazer aquilo que Deus já tem determinado para você, e você conseguiu cumprir aí o seu chamado, e você será exaltado perante as pessoas que te humilhou, você será exaltado perante as pessoas que te perseguiu, porque um filho de Deus, ele não vai ser afligido e perseguido em vão. Deus vai adiante, Deus está vendo todas as coisas, Deus, ele vê aquilo que está em oculto, Deus, ele sabe aí as reuniões de pessoas que estão tramando algo contra os filhos de Deus, mas Deus, ele é fiel e Deus, ele não vai deixar que nenhum mal aconteça com os seus filhos, porque Deus, ele cuida dos seus filhos, e você sendo filho de Deus, Deus está cuidando de você. Amém? Não fique amedrontado, não fique triste, simplesmente olhe para Deus, olhe somente para o alto, não olhe para as adversidades, para as aflições e perseguições, olhe para aquele que te chamou, que é o Senhor Jesus. Conclua a obra que Deus tem colocado nas suas mãos. Não olhe para a direita nem para a esquerda, olhe somente para Jesus, porque Ele vai te honrar. Você será exaltado. Ali, mesmo em meio às aflições, mesmo em meio às perseguições, Deus vai te honrar e muitos verão a glória de Deus na tua vida, amém? Fica com esta palavra no teu coração, não deixa de compartilhar, porque nesse momento muitas pessoas estão passando por perseguições, até mesmo dentro da congregação, até mesmo ali dentro da igreja, e muitas pessoas têm até se entristecido de tal forma que pensa até em desistir de fazer a obra. Então manda essa palavra para as pessoas, para que elas venham ter força, porque o poder está na palavra de Deus. Então, ao ouvir esta palavra, as pessoas terão forças para prosseguir, para ir adiante. Eu também passo por perseguições, mas estou aqui em posse de vitória, porque eu sei que o meu Redentor vive, que o Senhor Jesus foi Ele que me chamou e que ninguém irá impedir aquilo que Deus tem determinado para a minha vida. Então também ninguém vai impedir aquilo que Deus tem determinado para a tua vida. Amém? Que o Senhor Jesus continue abençoando a tua vida. Amém?